Olá pessoal, tudo bem? Seguindo então o nosso cronograma de mini cursos aí proposto para o 6º Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia, a gente vai estar agora então com o Aprenda a Aprender Nano e Bio e o que mais te interessar. Tá? Antes de mais nada, eu queria agradecer pelo convite feito pelo Dr. Luciano e toda a equipe, tá, desse congresso, que é uma proposta muito bacana, tá? Então fazer aí um evento, né, nesse nível, no qual a gente tem pessoas de todos os cantos do mundo se conectando, aprendendo, todas ali com interesse em comum. E ao mesmo tempo que tá todo mundo muito longe, acaba ficando todo mundo próximo, aprendendo junto, compartilhando conhecimento juntos. Então, queria parabenizar a equipe do evento e dizer que eu estou muito feliz em estar participando, colaborando um pouquinho com o que eu sei e com o que eu faço aqui com vocês. Espero que gostem. Bom, então eu me chamo Andriele, eu sou médica veterinária, eu me formei em 2011 e logo em seguida eu já entrei no mestrado. Eu sou mestre e doutora pela Universidade de Brasília. O meu mestrado é na parte de ciências animais. Eu concluí em 2014 e o meu doutorado na parte de biologia animal. Eu concluí ele em 2019. Tanto ao longo da minha graduação, quanto no meu mestrado, no meu doutorado, eu sempre fui mais tendenciosa para essa parte laboratorial, né? Então, trabalhei com coleta de células somáticas, gametas, criopreservação, a parte de avaliações in vitro, produção in vitro de embriões, citometria de fluxo, análises com microscopia de fluorescência realizadas ali em microscopia convencional também. Então, meu mestrado e meu doutorado foram baseados, assim, digamos, nessa parte mais de laboratório, né? Não tem como fugir do animal na medicina veterinária porque a gente acaba precisando deles, no caso, para coletar tudo isso que eu falei para vocês, todo esse material biológico para estar trabalhando. Mas eu sempre tive um carinho a mais, uma atenção a mais para essa parte aí do laboratório em si, tá? Então, em 2019, eu concluí o meu doutorado e aí já comecei a lecionar, tá? Então, comecei a dar aula. Sempre gostei muito dessa parte da docência, a parte do conhecimento, de disseminar conhecimento, compartilhar o que eu sei. Então, meu mestrado e meu doutorado, eles foram feitos primeiramente porque eu amo a parte da pesquisa, né, como eu falei para vocês, mas também porque eu gosto muito dessa parte da sala de aula, tá? Então, é uma parte que me agrada demais. Em 2019, então, concluí o meu doutorado e, em seguida, já comecei a dar aula, tá? Então, essas aulas, elas eram ministradas para o pessoal mais da graduação na parte de medicina veterinária, tá? Mas não fugindo ali de outras graduações que têm algumas afinidades, como, por exemplo, ali agronomia, zootecnia. Eu lecionei muito tempo a parte de metodologia científica, construção de TCC. Então, eu acabei tendo contato com alunos de várias áreas, de vários cursos de graduação, tá? Então, entre 2019 e ali o ano de 2023, eu me dediquei exclusivamente à docência. Em 2023, eu iniciei também uma trajetória dentro do laboratório de inspeção de alimentos. Então, hoje, além da parte da docência, né, além de ser professora universitária, eu também sou líder em um laboratório de inspeção de alimentos e bromatologia, certo? Em 2019, quando eu comecei, assim, afinco, né, essa carreira de sala de aula, por que eu falo quando eu comecei afinco? Porque durante a pós-graduação, mestrado, doutorado,
a gente também dá aula, né? A gente é professor colaborador na UNB, então o nosso contato com o aluno, com sala de aula, ele começa bem antes, tá? Mas em 2019, que foi quando eu comecei ali a viver mais de sala de aula, eu comecei a idealizar esse projeto que eu vou falar um pouquinho com vocês aqui nesse mini curso. Então, quando eu comecei ali a observar, digamos assim, quando eu, né, comecei a captar o quanto os alunos, né, nós em geral, eu também não me excluo dessa parte, enquanto os alunos eles possuem dificuldade no estudar, né? Então por isso que eu sempre pergunto para vocês, você sabe estudar? Ah, eu sei estudar. Não, mas estudar de verdade, você conhece técnicas convencionais, não convencionais, o estudo ativo, o estudo passivo. Então, assim, o estudar, ele é muito complexo, né? E eu vi que a maioria dos meus alunos, qual era a maior dificuldade deles? É saber estudar, né? Então, aí surgiu o Aprenda a Aprender, que é um projeto onde a gente fala um pouquinho sobre aprendizado e tudo, e trabalha com dicas não convencionais que acabam ressignificando a forma de estudar, a vida acadêmica, né, daqueles que têm contato aí com esse conteúdo, tá? É, então, o nosso cronograma, tá, o nosso roteiro proposto para esse mini curso, ele está dividido basicamente em 3 fases. Então, a primeira fase, a gente vai falar um pouquinho sobre o aprendizado e memorização, né? Como que a gente pode alinhar os nossos objetivos com as nossas estratégias, quanto tempo que eu estudo, como que eu vou organizar meu conteúdo. Eu sei que são horas líquidas, tá? Eu tô contabilizando corretamente aquele tempo que eu digo que eu tô estudando? Então, essa vai ser a nossa primeira etapa. A segunda fase vai ser realmente falando ali dessas técnicas não convencionais. Tá? Então vocês vão ver que amanhã eu vou praticamente não ter nenhum slide, vou ficar aqui no vídeo com vocês, vou mostrar, porque tudo que eu vou falar são coisas que eu faço, tá? Eu não só ensino aos meus alunos e vejo a melhora nítida ali quando eles aplicam o que eu vou ensinando, mas é o que eu faço. Então a gente nunca para de estudar e até hoje eu faço tudo o que eu vou falar para vocês. Então, será que é certo a gente ficar usando ali marca-texto, estudando, marcando texto, né? Riscando tudo ali. Quais são as outras técnicas que a gente pode usar também? Quais as técnicas que funcionam para mim? Quais que vão funcionar para outra pessoa? Então a gente vai falar isso no segundo dia. E no terceiro dia, eu vou fazer algumas comparações, vou mostrar um pouco plataformas, né, softwares que trabalham com a inteligência artificial, tá? Então coloquei esse nosso terceiro dia com o título O Cérebro Preguiçoso. Você sabe utilizar as ferramentas de inteligência artificial ao seu favor? Tá? Isso é uma coisa muito importante, gente. Como as coisas estão caminhando, né, com isso tudo, todas essas mudanças que aconteceram em menos de uma década, né? Foi tudo muito rápido. Chat GPT, tá? Então esse é o nosso cronograma proposto aí para o mini curso. Bom, então vamos começar falando um pouquinho sobre os mecanismos que envolvem o aprender, né? Os mecanismos que estão relacionados com o nosso aprendizado. Então a gente tem o raciocínio, o aprendizado propriamente dito e a memorização, tá? Vamos pensar o seguinte: o mais individual de tudo isso aqui, desses 3 pontos, é o raciocínio, tá? A individualidade no aprendizado, ela é muito forte. Então vamos lá. Às vezes uma pessoa tem um raciocínio muito rápido para uma certa situação. E quando ela se vê em outra situação, o raciocínio dela já não caminha, né, ali tão rápido, digamos assim. Então, o raciocínio, ele é algo muito individual, tá? Ele vai de cada indivíduo ali
quando ele é posto em uma situação específica. A gente tem um aprendizado, né, que embora a gente tente separar aí, o aprendizado e a memorização, eles estão interligados, não tem como. O aprendizado, ele também é individual, mas não tanto quanto o raciocínio, né? Então, o aprendizado é diante de uma situação, às vezes uma leitura, é algo que a gente escuta, né? O quanto a gente consegue aprender, entender daquilo ali. E a memorização, tá? Então, falando um pouquinho ali de cada um. O que é a memorização em si? Memorizar é armazenar informações que vão ser recuperadas posteriormente, tá? E o aprendizado, ele é mais amplo. Então, ele envolve adquirir, pegar essa memorização e ficar para você. E aí envolve a compreensão, né? Então, vamos supor, muitas vezes você memoriza algo, mas você não compreende, você não entendeu aquilo ali que você memorizou. Então, a memorização a gente pode dizer que é uma coisa mecânica, né? No entanto, todo aprendizado ele surge de uma memorização. Quando você pega aquela informação e você memoriza, se foi algo mecânico, memorizou, ponto, aquilo ali, memorização e ponto final. Se a partir daquela memorização você consegue processar aquilo ali, interpretar, compreender, guardar aquela informação, aí inicia-se um processo de aprendizado. Tá? Então, todo aprendizado ele tem início com uma memorização. No entanto, nem toda memorização ela vai resultar em um aprendizado. Tá? Então, um exemplo aqui. Na minha graduação, eu era terrível em biofísica e em bioquímica. Eu lembro que eu decorei aquele conteúdo de uma forma assim que até hoje eu não sei como eu consegui. Mas eu memorizei, decorei, fiz jogos lá e tal. No final eu consegui passar na disciplina, mas um semestre depois, se brincar nem 5 meses depois, eu já não lembrava mais nada daquilo. Por quê? Eu não aprendi, eu não compreendi, eu memorizei e ponto final. Foi algo mecânico, né? Então a gente tem essa diferença entre o aprendizado, a memorização e o raciocínio, como eu falei para vocês. Né? O raciocínio é a capacidade ali, às vezes rápida, lenta, que cada um tem de enxergar uma certa situação. Então, como que ela raciocina aquilo ali? Beleza? Bom, então falando um pouquinho agora, vamos falar do cérebro, tá? Se a gente for pesquisar, existem várias divisões para o cérebro, várias. Divisão anatômica, divisão fisiológica, então é bem ampla essa parte aí do estudo de entender o cérebro, tá? Peguei aqui uma simples ali, tá? Só pra gente começar. Então, no cérebro a gente tem aí o lobo frontal, tá muito relacionado com o planejamento, a atenção, a tomada de decisão. Nós temos o hipotálamo, tá relacionado muito à parte sensorial, né? Temperatura, a questão de fome também, de sede. Logo em seguida aqui a gente tem o lobo parietal, que também está relacionado com essa parte de sensações, então como o tato e a dor, tá? Respostas à dor. O lobo occipital, visão, né? Tá relacionado à visão. Cerebelo, a gente fala que é o equilíbrio, né? Então o cerebelo ele traz o equilíbrio ali para o indivíduo e o tônus também. O hipocampo, digamos que ele é a sede da memória ali, tá? É o centro da memória. O tronco encefálico está muito relacionado com situações fisiológicas, né? Características fisiológicas como o batimento cardíaco, pressão arterial, respiração. E a glândula pituitária, muito ali, digamos que ela é a mãe, assim como o hipocampo é a sede da memória, a glândula pituitária ela é a sede da produção hormonal do indivíduo, tá?
Bom, essa imagem eu tirei de um artigo bem legal, que é do Nóbrega e Nóbrega, do Nóbrega e da Nóbrega, tá? Esse artigo, ele compara as formas de aprendizado entre alunos da engenharia civil e alunos da arquitetura. Então ele é bem legal, tá? Ele é bem bacana. Ele traz coisas como, por exemplo, o arquiteto ele tem que ter um olhar mais de planejamento, enquanto o engenheiro ele tem que ter um olhar ali inicial da estrutura, né? Então ele mostra o quanto cada profissional na sua área ele precisa desenvolver mais ou menos a sua visão, o seu raciocínio para determinadas situações, né? Então ele separa o cérebro na parte lógica, que digamos que seria a parte da engenharia civil, e na parte da criatividade, tá? Então ele coloca ali na parte lógica do cérebro, aí na nossa parte esquerda, tá? O processamento linear de informações, a razão, a análise de dados, a ordenação sequencial, a objetividade, números e fórmulas. Então, seria a parte mais lógica, né, do nosso cérebro. E do outro lado, seria a parte mais criativa. Então, é a parte que tem mais associação com símbolos e imagens, observa coisas mais subjetivas, às vezes uma informação não está muito clara, ela requer que tenha uma certa interpretação, né? Então, uma informação mais subjetiva, coisas aleatórias, a própria imaginação, né? Intuição, a parte holística. Então, seria essa divisão entre lógica e criatividade, tá? Então, vendo aí essas duas ilustrações, tá, do cérebro, que como eu falei para vocês, se a gente pesquisar, a gente ainda vai encontrar várias outras. Vamos falar agora de 3 pontos importantes. Já comecei falando com vocês, que é a individualidade, tá? Então, isso trata cada indivíduo de uma forma diferente, assim como ele é, né? E aí a gente vai falar um pouquinho também do modo focado e do modo difuso de aprendizado. E um outro ponto para finalizar essa partezinha aqui. Quanto mais se estuda, mais facilidade a gente encontra no aprender, tá? Então vamos começar agora a falar um pouquinho da questão da individualidade. Toda vez que eu falo em individualidade, eu penso nesse tanto de curso, de treinamento, sabe, de propagandas, de marketing. Às vezes a gente abre as redes sociais e aí já aparece lá. Geralmente o indivíduo, para ser aprovado em um concurso público, ele tem 12 reprovações, ele vai reprovar 12 vezes para depois ele ser aprovado. Utilizando a técnica X, você vai conseguir diminuir essas 12 tentativas para 6 tentativas, né? E aí é o que a gente mais tem hoje em dia. Então são essas propagandas, esse marketing apelativo, eu faço você passar no que você quiser, estudando de tal forma. E as pessoas esquecem o quanto existe a individualidade por trás disso. Então vamos supor. Então, eu, Andriele, que já tenho aí uma carga de estudos, não posso me comparar com um aluno que ainda está na graduação, porque a carga que eu já tenho de conhecimento, ela é superior à dele, né? Então vamos pensar em uma pessoa que está no ensino médio e vai prestar um concurso. Ela vai ter ali concorrentes que talvez estudem em escolas diferentes, talvez tiveram uma criação diferente, dentro de casa os pais priorizavam algumas coisas ou outras. Então, assim, muitas questões envolvem a forma que o indivíduo vai aprender
e o quanto ele já possui de carga de conhecimento. Comparar um indivíduo com o outro e achar que existe uma receita de bolo, uma fórmula mágica para fazer com que ele tenha um resultado X, não é algo muito inteligente, porque a gente está falando de seres individuais, né? É aquela situação, biologia não é matemática. Então, a individualidade, ela tem que ser levada em consideração. Muito marcante essa individualidade quando se fala de aprendizado, tá? Então, vamos supor que duas pessoas tenham tido ali mesma escola, as mesmas oportunidades. Ainda assim, uma vai ter mais facilidade. Vai ter gente que vai assistir uma aula de 1 hora, tá? Que é um estudo passivo, vou falar para vocês, vai assistir 1 hora de aula sobre um conteúdo X e sem anotar absolutamente nada, sem gravar, ela vai captar aquele conhecimento. Ela vai aprender, né? Ela vai memorizar, ela vai aprender e ela vai ter aquela carga de conhecimento bacana ali nos neurônios no cérebro. Enquanto a outra pessoa que tem a mesma escolaridade, tá? A mesma idade, ela não vai conseguir. E isso vai acontecer no outro dia, talvez, invertendo as pessoas. Aquela que entendeu tudo sobre o outro assunto, ela não vai entender nada. E a outra que não tinha entendido nada, ela vai entender mais. Então, isso é individualidade, tá? O que mesmo entendendo que existe a individualidade, o que a gente precisa fazer, tá? A gente precisa tentar ao máximo minimizar, neutralizar essas situações. E aí que entra as dicas de memorização, de aprendizado, é aí que entra o esforço individual de cada um. Ora, se eu vejo que eu tenho dificuldade para aprender matemática, eu tenho que traçar alguma estratégia, pensar em alguma forma ali para aprender aquilo. Se eu tenho muita facilidade com português, eu não preciso ficar gastando meu tempo traçando objetivos, usando técnicas para aprender o português, tá? Então isso é uma coisa básica e que mesmo sendo uma coisa bem básica e óbvia, tem gente que não entende, né? E é por isso que a gente está aí repleto de pessoas vendendo cursos e fórmulas milagrosas para que as pessoas adquiram aí o tal conhecimento. Bom, então a gente falou um pouquinho da individualidade, tá? Agora o modo focado e o modo difuso. O que seria o modo focado e o modo difuso? O modo focado é aquele modo que a gente adquire o conhecimento com o foco nele, né? Então, seja um estudo passivo ou um estudo ativo. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês essa parte, mas assim, eu estou ali elaborando um resumo, fazendo um esquema, um mapa mental, um flashcard. Eu estou fazendo alguma coisa focada no meu estudo. Então, esse é o meu modo focado. E o modo difuso é aquele que a gente aprende sem estar estudando aquilo ali naquele momento. Mas como assim, né? Como assim eu aprendo sem estar ali? Você nunca esteve caminhando, às vezes na academia, numa esteira, no shopping, às vezes até no cinema. De repente você tá ali e vem uma ideia na sua cabeça. Você pensa ali, nossa, tal coisa, ou uma coisa que você procurou e não achou, ou algo relacionado ao que você estava estudando. Então, o modo difuso é aquele modo que, enquanto o seu cérebro está descansando daquela atividade focada, ele consegue ter ideias, ter insights, lembrar de alguma coisa, às vezes associar uma informação com a outra e aprender. Tá? Então, esse seria o modo difuso, é aquele modo que, não estando com foco no seu estudo, estando com foco em outra coisa, mas você consegue canalizar alguma informação, ter alguma coisa que você não conseguiu no momento do seu modo focado. Esse é o modo focado versus o modo difuso. O que interfere diretamente tanto no modo focado quanto no modo difuso, tá? A qualidade do sono,
Tem vários estudos, vários relatos mostrando a importância da atividade física para o aprendizado, para a saúde da memória, né? Então, a atividade física ali oxigenando, melhorando a atividade cerebral. O nível de ansiedade que aquele indivíduo tá. Então, vamos imaginar uma prova no qual uma pessoa se preparou muito. Ela vai, a pessoa tem dor de barriga, ela não dorme à noite, ela fica tensa. Então, a ansiedade dela tá ali, tá? O cortisol, né, que é o nosso hormônio do estresse, ele tá bombando. Então, isso vai interferir, né? E os abalos emocionais em si, então às vezes alguma perda, às vezes um parente que está doente. Então várias coisas elas se unem para dar qualidade ou tirar a qualidade no momento que a gente está estudando, seja no modo focado ou seja no modo difuso. Tá? Se você não tem ali um momento de tranquilidade, de relaxamento, para ter o seu modo difuso, então, o seu conhecimento ele vai ser diferente de quem está tendo essa situação, né? Então, vejam como, voltando na situação da individualidade, é muito importante entender que somos diferentes. Bom, só para vocês terem uma ideia, tá? Eu trouxe aqui esse estudo para vocês que fala que a privação de sono, a atenção vigilante e o funcionamento do cérebro, eles estão relacionados, obviamente, ao descanso, né? Então, o que que esse estudo aqui ele mostra pra gente? Ele é muito legal. Eles viram que enquanto uma pessoa dorme ali 10 dias mal, então vamos supor, o que que seria dormir 10 dias mal? O recomendado é você dormir 6 horas, né? Depende da idade, né? Então vamos colocar aí uma recomendação de dormir 8 horas por dia. Acredito que a maioria das pessoas que vão estar assistindo aqui são jovens, né? E essa costuma ser a recomendação do médico. Então, 8 horas de sono por dia. Algo aconteceu, você está estressado, ou tá cheio de atividades, tá? Acumulou as atividades da faculdade para a última semana e tá sem dormir para conseguir fazer tudo. Então vamos supor que em uma semana, ao invés de você estar dormindo 8 horas, você está dormindo 4 horas por noite. Então o que que esse estudo aqui viu, tá? Que um indivíduo que ele acumula 10 dias dormindo mal, isso equivale a uma noite inteira sem dormir, né? Então, eles viram através de aminoácidos, uma série de análises bem bacanas aí, tá? Do estudo de indivíduos, eles viram que a privação de sono, ela se acumula sim, né? Antigamente as pessoas achavam que não acumulava, mas a privação de sono ela acumula. E isso vai interferir na capacidade cognitiva, na atenção vigilante, no funcionamento do cérebro, na capacidade de memorização, de estudar. Então esse artigo ele é bem bacana, dá para pegar aí o DOI dele, o nome certinho, para quem tiver interesse e olhar. Ele é uma revisão, ele junta uma série de estudos sobre essa questão da privação de sono e o quanto ela interfere, né, na capacidade cognitiva dos indivíduos. Bom, então vamos passar agora um pouquinho sobre a questão do estudo passivo e do estudo ativo. Isso tudo que eu estou fazendo aqui com vocês, digamos que é uma introdução, uma revisão rápida, tá? Uma base para a gente entrar amanhã na nossa parte, digamos que é a cereja do bolo, que são as técnicas não convencionais de aprendizado, memorização, tá? Então, assim, eu poderia gastar aqui um mini curso com vocês falando sobre privação de sono, por exemplo, e o que ela interfere no aprendizado, né? Mas não é aqui o nosso foco, tá? Então, o estudo passivo, no qual eu já citei algumas vezes para vocês aí nos slides anteriores, o estudo passivo ele está relacionado com a capacidade que a gente tem de receber a informação. Então, assistindo uma palestra, assistindo uma aula, escutando aí uma videoaula, assistindo uma videoaula no YouTube, tá? Então, isso é um estudo passivo, no qual você só
recebe aquela informação, tá? Seja ali visualmente e de uma forma auditiva, ou só de uma forma ali auditiva. Já o estudo ativo, ele envolve, digamos que o dever de casa, tá? O estudo ativo, ele envolve a elaboração de resumos, discussões, exercícios. Então, o que a gente trabalha nesse projeto do Aprenda a Aprender, ele é basicamente o estudo ativo, certo? Então, é a gente ali fazendo atividades, colocando técnicas em práticas para melhorar o nosso estudo. Uma coisa muito interessante, tá? Que eu sempre falo isso também para os meus alunos. Nem sempre a gente vai ter um ambiente silencioso, né? E até que tenha. Estudar ouvindo música, quando você encontra ali a música certa, gente, é transformador, tá? Você meio que desliga do ambiente externo e aquilo te ajuda a motivar. Existem várias playlists de estudos, de concentração. Então, para quem nunca tentou, tente, tá? Tente vários tipos de músicas, porque às vezes a pessoa tenta uma e não consegue, ou então tenta uma música que não é tão adequada, né? Mas a música, ela ajuda bastante ali no processo de estudar, beleza? Bom, então agora falando um pouquinho da questão da neuroplasticidade, pra gente finalizar aqueles 3 pontos lá que eu falei com vocês. Quanto mais a gente estuda, mais facilidade a gente tem de aprender, né? Então eu cresci ouvindo isso. Uma pessoa que fala inglês, vamos pensar aqui no brasileiro, né? Então uma pessoa que tem como a língua mãe ali o português e ele aprende o inglês, se ele quer aprender uma terceira língua, então eu falo português, eu aprendi inglês e eu vou começar a estudar espanhol. O espanhol, a gente aprende ele com uma facilidade muito maior do que aprender o inglês. Por quê? Porque, gente, o cérebro, ele é treinado, tá? E a neuroplasticidade, ela é muito real. Então, o que que acontece? Quando você começa a exercitar os seus neurônios, especificamente espinhas dendríticas, elas são construídas a fim de formar novas sinapses. Então, o cérebro adulto, ele tem uma neuroplasticidade gigantesca e importantíssima, né? Quanto mais você estuda, quanto mais você aprende, quanto mais coisas novas você vê, mais você ensina o seu neurônio a aprender ainda mais e com mais facilidade, tá? Então isso é uma outra coisa que também tem que ser pensada de uma forma individual. Uma pessoa que estuda muito, lê bastante, ela tem mais facilidade de aprender do que se você pegar uma pessoa que está enferrujada, que quase não lê, que não estuda, às vezes por estar muito tempo sem estudar, às vezes por não ter o hábito, não gostar. Então isso é nítido, né? A pessoa que lê, que estuda, ela tem mais facilidade para aprender coisas novas do que a que não tem o hábito. Bom, gente, então nesse primeiro momento, o que eu tinha para compartilhar com vocês era isso, tá? Então a gente construiu aí uma base sobre o aprendizado, sobre questões importantes que precisam ser levadas em consideração antes da gente pensar em usar qualquer técnica, tá? Planejamento. Espero que vocês tenham gostado. Então, no nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre as técnicas propriamente ditas, tá? Que vão nos ajudar. Tenho certeza que vai fazer diferença na vida de vocês. Então, espero todos vocês aqui novamente, tá? No nosso encontro, no segundo dia do nosso mini curso, para tentar plantar essa sementinha na cabeça de cada um de vocês que existem várias formas não convencionais que a gente pode usar, que vão facilitar a nossa vida aí no processo de aprendizagem, tá bom? Então, até mais. Obrigada novamente pela presença de vocês.